Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo de número 28. Assim está escrito: Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Dentro desse texto que vamos discorrer, falando sobre operações da graça de Deus em nós. Aqui o escritor aos Hebreus, que teve o cuidado de orientar aqueles irmãos que estavam enfrentando sofrimentos, dificuldades e o adversário trabalhando no sentido de dissuadi-los, desanimá-los, fazer com que eles recuassem e voltassem atrás. Mas Deus, utilizando-se deste servo seu, deixou registrado a eles, motivando, encorajando e despertando neles o plano e o propósito de Deus para a sua salvação, e de que eles estavam ali, àquele tempo e época, servindo a Deus, desfrutando da sua companhia, presença, poder e direção, e também sendo testemunhas verdadeiras daquilo que o Senhor Jesus havia feito também na vida deles. E ele então começa a exortar e aconselhar estes irmãos a que eles permaneçam. Eles ainda não resistiram até o sangue, não foram ainda levados ao paredão para a morte, mas eles estavam se deixando levar por outras situações de somenos importância, e isso estava procurando afetar a firmeza deles em Cristo. E este escritor, usado por Deus, colocou cada coisa no seu devido lugar, dizendo a eles que eles não deveriam se esquecer da exortação do Senhor, que argumenta sobre eles que, como filhos de Deus que são, eles não estão abandonados e nem desamparados, mas eles estão debaixo do cuidado de Deus, da sua mão potente e poderosa, e devem então continuar servindo ao Senhor e não recuar. Quando chegamos a estes versículos finais do capítulo 12, nós encontramos que o escritor traz-nos o seguinte, dizendo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, não é o reino da terra, é o reino dos céus, é o reino de Deus. Nós encontramos aqui isto fazendo-se referência a Jesus, que recebeu de Deus este reino, que veio implantar na terra o reino de Deus, e que aqueles que ele alcançou através da proclamação da sua palavra, do seu ensino, eles foram colocados para servir no reino de Deus. E a condição para estar no reino de Deus é ser nascido de novo. Porque aqueles que são nascidos de novo, eles podem ver o reino, eles podem entrar no reino, eles podem participar do reino. Mas para o novo nascimento, é primeiro preciso reconhecer-se um pecador, arrepender-se diante do Senhor Jesus, confessando a ele os seus pecados e confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida. Então eles passam pelo processo da libertação, da transformação, e o Senhor Jesus então opera neles o trabalho da regeneração, ou seja, o novo nascimento, que nas palavras de Jesus é ser nascido da água e do Espírito, ou seja, a ação poderosa da palavra de Deus, que é viva e eficaz, e do Espírito Santo, que é vivo e poderoso, atuando em concordância com a palavra de Deus,
gera no coração humano a nova natureza. A natureza divina é implantada em nós através da salvação por Cristo Jesus. E é isto que dá-nos a garantia do novo nascimento, nascimento na família divina. Porque antes nós éramos peregrinos, estrangeiros, forasteiros, mas agora somos concidadãos dos santos e da família de Deus. E fazendo parte da família de Deus, nós recebemos da parte de Jesus a graça que ele veio trazer. A palavra de Deus afirma que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Esta graça que veio por Jesus, ela manifestou-se trazendo salvação a todos os homens. E quando nós observamos a clareza com que Paulo entendia este assunto da salvação por meio da graça, ele deixou registrado aos irmãos da igreja de Éfeso, dizendo: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça de Deus, manifestando-se salvadora a todos os homens, e aqueles que entenderem e crerem no Senhor Jesus, se colocarem em disponibilidade diante dele, terão permanentemente na sua vida esta graça maravilhosa, graça poderosa de Deus atuando na sua vida. A graça é o favor imerecido, é a bênção de Deus colocada à disposição daqueles que reconhecem em Jesus o Senhor e o Salvador. Graça é algo que Deus nos dá sem que seja alencada através de um merecimento, de algo que a pessoa tenha feito, e por isso há um crédito diante de Deus para merecer receber alguma coisa. Não. Graça é favor imerecido. Deus não trabalha dentro da meritocracia. Deus trabalha pela graça, favor imerecido. Não importa quem seja, a partir do momento em que ouve o evangelho, o coração se dispõe a crer e estar unido e ligado a Cristo, confessando-o, a graça de Deus ali se manifestará salvadora, poderosa e libertadora naquela vida. Então esta graça que no momento da salvação ela vem habitar em nós, esta graça estará permanente na nossa vida em todos os dias que aqui vivermos e na maneira como vamos servir diante do Senhor. Esta graça, ela deve sempre estar presente. Por isso é que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 3 e o versículo de número 18, ele deixou escrito o seguinte: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então nós somos instados aqui a crescermos na graça e no conhecimento. A graça de Deus, ela é suficiente a tantos quantos derem ouvido à mensagem salvadora de Jesus Cristo. Mas o que nos propomos falar é sobre algumas operações da graça de Deus em nós. Como a graça de Deus se torna indispensável na nossa vida. Naquilo que fazemos para Deus. Quando fazemos com graça, fazemos dentro do que está estabelecido por Deus na sua palavra. Porque servir a Deus sem graça não traz resultado nenhum. Então é preciso servir, viver, ter esta caminhada com Deus, vivendo debaixo da graça, com muito cuidado para não decair da graça, como aconteceu com aqueles irmãos
da Galácia, os gauleuses, que eles então começaram pelo Espírito e acabaram na carne. Começaram de uma maneira e depois se deixaram levar por outro estado de coisas. Então nós observamos que eles, conforme Paulo disse, eles decaíram da graça. Eles voltaram atrás. Eles não permaneceram na graça que os alcançou para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz isso, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Então eles decaíram da graça. Eles receberam a graça, mas não se mantiveram nela e, portanto, caíram da graça. É o cuidado que precisamos ter para nos manter firmados em Deus e servindo-o mediante a graça que nos é dada através do Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos aqui, neste capítulo 12 de Hebreus, que lemos aqui, no versículo 28, está escrito o seguinte, que nós devemos reter a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, conservar esta graça, não fazer por onde perdê-la, mas mantê-la, conservar em nossa vida a graça de Deus, porque é através desta graça que nós temos condições de servir a Deus de maneira que lhe seja agradável e com reverência e piedade. Então veja por que a graça é necessária na nossa vida. Estas operações da graça de Deus são da maior utilidade para que possamos estar ligados a Deus e servindo da melhor maneira em que a graça nos leva a fazer. Então, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Então, nós dependemos da graça para servir a Deus. Servir a Deus com graça, por graça e pela graça. Segundo ponto, segunda operação da graça de Deus em nós. Nós vamos encontrar aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 9, onde está escrito assim: não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Então nós devemos nos fortificar o nosso coração com a graça de Deus. Então, a graça de Deus para fortificar o nosso coração. O conselho que Paulo deu a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 2, e o versículo de número 1, Paulo disse assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então observamos esta graça poderosa e maravilhosa, ela é necessária para fortificar, para fortalecer o nosso coração e a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a terceira operação da graça de Deus, nós vamos encontrar em Romanos, no capítulo 12, e o versículo de número 6. Está escrito assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então nós encontramos aqui a maneira de ministrar diante do Senhor e em favor das pessoas, ou seja, o ministério que cada um de nós recebemos mediante a salvação
pelo qual podemos servir a Deus na pessoa bendita de Jesus. Cada crente, ele recebeu algo com que deve ministrar diante do Senhor. Não digo ministério na situação de hierarquia dentro do contexto denominacional, mas cada crente em particular, ele tem de Deus um ministério que ele recebeu, que ele deve praticar, desempenhar e cumprir diante da presença do Senhor. E aqui Paulo diz o seguinte, que segundo a graça que nos é dada, então precisamos da graça para ministrar. A graça de Deus se manifesta poderosa quando nós o fazemos debaixo dela, servindo e adorando ao Senhor. Mas a quarta operação da graça, nós vamos encontrar em 2 Coríntios, no capítulo 9 e o versículo de número 8. 2 Coríntios 9 e 8. Está escrito assim: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Graça para abundar, para multiplicar-se em toda a boa obra. Graça para praticar a generosidade. Graça para contribuir com o progresso da obra de Deus. Então vemos aqui, precisamos da graça para contribuir. Sem graça não há motivação, não há disposição, mas a graça de Deus nos habilita, nos coloca em disponibilidade e nos encoraja a vivermos e praticarmos a generosidade como expressão da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas uma quinta operação da graça de Deus, nós vamos ler em Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 16. Está escrito assim: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Cantar ao Senhor com graça em vosso coração. Então nós precisamos também da graça de Deus para tributar a Ele um hino de louvor, um hino de adoração ao nosso Deus. Para isto fazer, nós precisamos da operação da graça de Deus sobre a nossa vida. Mas uma sexta operação da graça, nós encontramos, conforme eu já fiz menção, para nos tornar fortes. Foi o que Paulo disse a Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Torna-te forte, encorajado, corajoso e pronto. A graça nos torna fortes diante da presença do Senhor. E sétimo e último lugar, nós vamos observar em 2 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 9, onde está escrito assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo tinha feito orações a Deus a respeito de um espinho na carne que ele considerava um mensageiro de Satanás para lhe atormentar, lhe esbofetear. Ele foi por 3 vezes diante de Deus orar no sentido de que o Senhor repreendesse. Mas a resposta de Deus para ele foi simples e objetiva. Deus lhe respondeu dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esta sétima operação da graça, nós observamos a graça para sofrer por Cristo e não se levar pelo sofrimento, mas entender que ele faz parte da vida de quem serve a Cristo. O Senhor Jesus disse que nós seríamos perseguidos, ameaçados, desacreditados, levados à morte, uma série de sofrimentos que enfrentaríamos, mas que havia necessidade de permanecer firme e fiel. E quem nos concede a oportunidade de permanecer firme, mesmo em meio aos sofrimentos, é a manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida. Então, quando a graça de Deus tem livre acesso para operar em nossa vida, não importa o que tenhamos que passar, por qualquer caminho que sejamos necessário passar, com a graça de Deus, nós triunfaremos e venceremos pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos aqui operações da graça de Deus em nós, quão úteis, necessárias e indispensáveis elas são, para que possamos estar em plena comunhão com Deus, no exercício da sua vontade para a nossa vida, fazendo algo que lhe seja agradável, conforme li no primeiro versículo citado, Hebreus capítulo 12, versículo 28. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, observamos aqui as operações da graça de Deus em nós. Primeiro, nós precisamos da graça de Deus para servir a Deus. Segundo, nós precisamos da graça para fortificar o coração. Terceiro, nós precisamos da graça para ministrar diante do Senhor e das pessoas que Ele colocar diante de nós. Quarto, nós precisamos da graça de Deus para contribuir com amor, alegria e voluntariedade. Quinto, nós precisamos da graça de Deus para entoarmos hinos e louvores a Deus, sejam cânticos espirituais, sejam salmos, seja que tipo de for o hino direcionado a Deus, nós dependemos da graça de Deus. Sexto, nós precisamos da graça de Deus para nos tornar fortes e não ceder em momento nenhum. E sétimo e último, nós precisamos da graça de Deus para enfrentar os sofrimentos que são próprios na vida do cristão, não se deixar levar por eles, não murmurar, mas pela graça de Deus suportar e vencer. E ao vencer, tributar o triunfo de honra, de glória, de gratidão e de adoração a Deus, que nos possibilitou, através da manifestação da sua graça, nos conduzir por este caminho seguro, firme, fiel e prazeroso, pelo qual fazemos de maneira agradável diante do Senhor, com reverência e com devoção. Que Deus continue ajudando-nos a seguir a este Deus maravilhoso, usufruindo das operações da sua graça, que soberana, maravilhosa e poderosa, ela opera na vida de cada um de nós. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.